verdades bíblicas, ele vem a trazer libertação. Aleluia. E essa libertação é possível apenas para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? A palavra de Deus diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então existe uma falsa libertação. Aquela que a pessoa faz, mas ela não confia em Jesus, ela não vive a aliança com Cristo Jesus, aquilo ali não vai surtir efeito. É só um pensamento positivo, é só uma maneira de... Chegou gente? Não sei. Acho que não. Então nós vamos ver então que a verdadeira libertação é só em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus. Melhor ficar aqui, né? Então, em João 8,32, diz o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Jesus, né? Então, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, mas nós queremos iniciar esse seminário deixando claro uma coisa: que Jesus Cristo já nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Vê lá Gálatas capítulo 3, versículo 13. Pode ler também, se alguém quiser pegar e ler. Gálatas capítulo 3, 13. Deixa eu me localizar aqui. Pronto. Gálatas 3, 13. Só a parte B, né? Nós vamos nos ater a isso. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Então Jesus já se fez maldito no nosso lugar, não porque Ele tenha pecado, não por causa das gerações dele, porque Ele veio do céu, Ele não pecou na terra, então, mas Ele já se fez maldito. A morte dele era somente para os malditos. Maldito todo aquele que for pendurado em madeira. E foi a morte de Jesus na cruz, né? Então, a terceira coisa que nós queremos deixar como objetivo também é manifestar a graça de Deus que nos tornou livres. Então, eu e vocês somos livres em Cristo Jesus. Por isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Pastor, então, para que esse seminário, se todos somos crentes e estamos em Cristo Jesus? Eu vou dar um exemplo. Digamos que você recebeu uma herança e você é herdeiro, porém, você não sabe disso. Você é herdeiro, você tem direito àquela herança e às vezes você está passando por um problema financeiro grande. E você até mesmo tem faltas na sua casa e aquele dinheiro está lá, aquela herança está lá, aqueles bens estão lá à sua disposição, mas o que acontece? Você não sabe. Aí você fica sabendo. Alguém chega e fala: olha, você é herdeiro único daquela herança milionária. Aí você fica todo feliz, alegre e contente. Pronto, você já é milionário? Não. Não tomou posse ainda. Você é milionário, você tem direito, mas enquanto você não for lá e tomar posse da herança, você não tem a herança na mão. Apesar de ter todos os direitos. Então, é isso que esse seminário vem abrir os nossos olhos. Todas as bênçãos de Deus é direito nosso. Amém. Mas eu tenho que tomar posse delas. É possível
eu morrer e ir para o céu, ser salvo, ter vida eterna, mas ter uma vida aqui na terra que eu não tomei posse das novidades que Cristo conquistou para mim na cruz. As coisas vêm, eu falo, é assim mesmo. É Deus que quer. Aí Deus está falando, mas eu estou falando o contrário. Acabamos de cantar. Tudo que Deus tem para nós é direito. É direito, É direito nosso. Então, abrir os olhos, talvez na sua casa, na sua família, é na sua geração que você vai abrir os olhos agora. Olha, é direito meu. Mas é direito em Cristo Jesus. Então, é direito em Cristo Jesus. Jesus já levou a maldição de toda a nossa geração. Amém, amados? Amém. E a graça de Deus já me tornou livre. O que esse seminário vai fazer? Eu tomar posse da minha herança. E eu, amados, depois que eu descobri isso, mas ninguém põe o dedo, a mão, no que é direito em Cristo Jesus. Amém, queridos? Você precisa tomar essa posição na vida, né? Deu para entender direitinho? 8:1, então eu falo o quê? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que são em Cristo Jesus. E às vezes eu passo a vida sofrendo, porque Satanás não tem dó, ele não é bonzinho, ele vai fazer de tudo para você não saber que você tem direito. E pior, depois que você souber que tem direito, você canta, você bate palma, você chora, você ri, você sapateia, você rodopia, mas não toma posse da herança. Pode vir problemas e tudo mais. Jesus é bom. É vontade de Deus. Quando a palavra de Deus não diz isso, irmãos. Amém? Glória a Deus. Então, não é incomum encontrarmos pessoas que durante toda a sua vida têm experimentado tristezas, amarguras, sofrimentos e se perguntam: o que está acontecendo comigo? Por que não consigo ter paz? Já viu? A pessoa está na igreja e não tem paz. Eu estou falando com gente crente. Não tem paz. Será que Deus se preocupa comigo? Claro que Ele se preocupa. Ele é Pai. Mas eu não tomo posse disso. Eu acho que Deus está me castigando. Eu acho que Deus está mandando uma maldição na minha vida. Só pode ser. Não, amados. Vamos tirar isso da nossa cabeça. Então quer dizer que crente não tem problema. Tem, mas Deus nos ajuda em tudo. Glória a Deus. O que Jesus falou para os discípulos? Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Agora, o mesmo Jesus disse para nós, para os seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu já venci o mundo. Amém, amados? Veja quantas pessoas precisam ouvir isso. Tão simples. Mas até confessar, o sangue de Jesus tem poder. Claro, tem mesmo. Então, acredita que Jesus veio trazer salvação só para depois da morte. Então, quando eu morrer, eu vou morar numa casa de portas de pedras preciosas, as ruas são ruas de ouro. E aqui? Tá dando para entender? É isso que eu quero deixar claro nesse início de seminário. Então, as pessoas ficam se perguntando: será que Deus... por que será que Deus não me ajuda? Claro que Ele te ajuda. Ele já te ajudou. Não tem mais nada para Deus fazer. A parte de Deus foi completa. Aleluia. Porque lá na cruz Jesus disse o quê?
Está consumado. uma coisa consumada. Tem mais alguma coisa para fazer? Não. Sabe o que mais Jesus disse? Jesus disse, ninguém pode fazer mais pelo outro do que dar a sua própria vida. E foi o que ele veio fazer. Não dá, não tem mais nada para fazer. Agora, então, se Deus já fez tudo, por que eu vivo ainda essas situações? Não consegue ter paz, preocupado, angustiado, nervoso, apavorado. O que é isso? É a minha parte que está faltando fazer. Sou eu que vou fazer? É tão tremendo, amados, que ele fala, sem mim nada podeis fazer. Se eu estou nele, logo ele vai dar escape. Primeiro, ele não vai deixar chegar nada até mim que eu não consiga suportar. Já é uma coisa fantástica. Sempre que alguma coisa acontece com você, pensa assim, isso daí eu consigo suportar, porque Deus permitiu que chegasse para mim. Amém? Então, aos que já desanimaram, nós encontramos crentes desanimados e acreditam que nasceram para sofrer. Acreditam que nasceram para sofrer. Infelizmente, temos encontrado pessoas com esses pensamentos até mesmo na igreja. E acreditam ser assim mesmo que deva ser. Tem gente que não gosta de ouvir isso que a gente está falando aqui. Porque vai afrontá-lo. Vai fazer ele tomar uma posição. Vai fazer ele tomar uma decisão na vida dele. Basta. Diga assim, basta. Basta. No entanto, não é isso que a palavra de Deus nos diz. Nesse seminário nós vamos apresentar a versão bíblica sobre o que Deus pensa acerca da sua obra-prima, o homem. Deus, ele fez a criação e deixou a sua obra-prima para o final. Ele criou então o homem. E quando ele cria o homem, nós vamos entender porque Deus disse o quê? É muito bom. O homem, a criação humana, homem aqui significa homem e mulher, a criação humana, quando Deus avalia, ele olha e fala assim, mas ficou muito bom. Ficou excelente. Amém, amados? Amém. Agora nós vivemos uma vida de fracasso, de tristeza. Ou então de um cavalo de emoções. Uma hora você encontra a pessoa lá em cima, oh, glória a Deus, aleluia, tá tudo bem. Passa um tempo, você encontra a pessoa lá embaixo, afundada, porque veio um problema na vida dela, só isso. Diga assim, o problema é menor que o meu Deus. Porque o meu Deus. Amém, amado? Na verdade, esse seminário vai nos mostrar a nossa identidade e o nosso destino. Que é a pergunta básica de todo ser humano. Todo ser humano se pergunta: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Acabar tudo aqui? Acabou? Passei, vivi, acabou. Mas nós vamos ver uma coisa antes de começar e vocês entenderem isso, o que significa herança, o que significa legado, o que significa essa passagem de identidade e destino. Como é que isso é passado para o ser humano? E o que aconteceu na minha educação, na sua educação, e o que nós fizemos na educação, que papel nós desempenhávamos que não deixamos de
de desempenhar. Deus tem tudo, Deus tem um propósito. Vamos ver então, em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 9. Gente, 6 a 9. Eu quero perguntar só uma coisa. Ficou claro esse início? Sim. Amém. Depois tem pergunta, mas Quiser fazer pergunta? não, tem que juntar mais coisas. É, tá bom. Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 9. Isso aqui é uma ordem que Moisés fala sobre herança, a verdadeira herança. Então, ele fala assim, estas palavras, ele dá todas as palavras ali da lei, ele fala, essas palavras que hoje eu te ordeno, estarão no teu coração. Primeiro tem que estar no coração de quem está ouvindo. Aí, essa pessoa que ouviu, ela vai ter a função de falar para os seus filhos. E quando ela vai falar para os seus filhos? De dia e de noite, assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando, te levantando. Qual vai ser o assunto da casa? A palavra que ele escutou, ele vai estar falando. Para quê? Para os seus filhos. Desde pequenos. Não bastando só isso, ele vai atar essas palavras na sua mão. Ou seja, ele vai estar sempre orientando, seguindo e entre os seus olhos. Ou seja, observando. E as escreverá onde? Nos umbrais da casa dele. Amém, irmãos? Agora, vamos pensar. Eu quero trazer para hoje. Imagine seus descendentes reunidos. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos e tataranetos. Então, são filho, netos, bisnetos e tataranetos. Essas pessoas, alguns deles aqui te conhecem. Você que está ouvindo hoje essas palavras aqui. Alguns deles, daqui a uns anos, vão falar de você. E sobre o que eles iriam falar sobre você? Quem foi o Toninho? Quem foi a Anália? Como hoje nós falamos, né, das nossas mães, para quem? Para os nossos filhos. Falamos da minha avó, eu posso contar, sou eu. Eles conhecem a minha avó pelo que eu falo dela. Não, nós somos a geração que nós falamos sobre eles. E eu pergunto para vocês, qual será o interesse maior dos seus descendentes? O que eles falarão? Que eles falaram? Minha avó falava disso. Reservar, né? O que nós falamos, pelo amor de Deus. Deus nos escolheu. Diga assim, eu fui escolhido. Eu fui escolhido Para mudar gerações. Amém? Eu vou passar, mas eles lembrarão de mim. E ao lembrar de mim, eu estarei mudando, talvez, pensamentos. Entende? Então, mudar o futuro. E esse futuro da nossa nação. Isso foi o que Deus falou para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão vai viver para falar para todo mundo? Não, é o que ele falou, que passou para o filho, que passou para o neto, que passou para o bisneto, que passou para o... Amém, queridos? Amém. Então, isso nós damos o nome de legado. Qual vai ser o seu legado?
Então, legado é aquilo que é comum à nossa família. Nós estamos aqui em algumas famílias. Podemos ser amigos, podemos conversar, ter amizade, mas lá dentro da nossa família, nós somos diferentes. Nós temos famílias diferentes, pensamentos diferentes, atitudes diferentes sobre certos assuntos. Então, esse legado é comum à nossa família e que os nossos descendentes vão fazer com base no que aprenderam no seio da família. Então, o sucesso de um homem não pode ser medido por seus filhos. Por quê? Vou dar o meu exemplo. A Patrícia e a Raquel aprenderam no seio da família constituída pelo Toninho e pela Nádia. Ali nós quatro, nós convivíamos, ali a gente passou alguns princípios, e esses princípios, então, o que acontece? A criança cresce, vai constituir o quê? Uma outra família, né? Então, como eu nasci com um propósito de Deus para mudar gerações, então, o sucesso do Toninho e da Nádia não pode ser pelo que acontecer com a Patrícia e a Raquel. Assim, no sentido de ideologia de vida, de maneira de agir, de maneira a se estruturar na vida, de fazer negócio. Amém? Vocês estão entendendo o que é um legado? Amém. Nós passamos a nossa maneira. Agora, presta atenção. Mas, eu só vou saber se elas aceitaram o que nós passamos. Se elas absorveram o que nós passamos lá, nós quatro, dentro da nossa casa. Você lá, Cidinha, com seus quatro também. Sandra, né? Aqui só tinha quatro, né? 5, marido, esposa. E aí então, eu só vou saber se o que eu passei, elas entenderam, quando eu ver elas educando os meus netos. É muito tempo. Esse é o verdadeiro discipulado. O discipulado não é feito assim. Eu só vou saber se o que eu passei, elas absorveram e aceitaram, porque são adultas, se eu ver elas fazendo a mesma coisa com os meus netos. Né? E nós vamos ver 2 exemplos na Bíblia de legado. Antes de falar sobre os exemplos, quer falar, Silvia? Não, então, a gente já vê uns traços, né? Por exemplo, assim, em casa eu sempre fui muito de não deixar nada para trás. Por exemplo, se combinou um negócio, você vai e cumpre, tem que levar um negócio para a escola, eles levam. Então, tinha tudo isso que eu ensinei. E eu percebo muito isso neles, né? Nos trabalhos, tem aquela responsabilidade, dia de entrega, tudo. Sim. Já na escola, já a gente vê isso. É lógico que tem uns que dão mais trabalho que o outro, mas acaba dando certo. Né? Isso aí você vê que é um princípio. Cumprir palavra. Principalmente isso aí, cumprir palavra. Né? Lá em casa nós sempre falamos, você falou vai, não deixa o outro ficar esperando. Se não der para você ir, avisa. Né? Isso é terrível. Às vezes a pessoa marca com você um negócio, você vai lá, está lá esperando a pessoa, cadê a pessoa? A pessoa não aparece. E você passa um tempo, você fica com raiva da pessoa, porque como é que pode ter feito eu perder tempo, não sei o quê. Você encontra a pessoa, oi, tudo bem? Ela nem lembra. Nem lembra, né, Sandra?
que eu acredito que quem trabalha então com hora marcada é coisa séria. Eu lembro que meu filho tinha que fazer uma salada de fruta na escola. Eles fizeram um grupo que só sobrou 3, ficaram os 3. E aí ele levou, só ele. E a professora falou, mas cadê? Seu irmão já perdeu. Ela deu a nota para os 3 negativa pelo que não levou. E ele chegou em casa inconformado. Como? Mas se nós combinamos, um ia levar banana, outro ia levar maçã, Você já pensou? como ele não levou? Ele não entendia como. Como é que pode não ter levado, né? Então, assim... Isso, olha gente, por incrível que pareça. Não, por incrível que pareça. Vai ser a vida inteira assim. Essas pessoas são difíceis de mudar. Muito difícil. Muito difícil. As coisas. Porque passa a ser um estilo de vida. Isso pode ter sido um legado. A da idade ali era algo que estava sendo formado. Porque a primeira coisa que você faz, primeira coisa que você faz quando chega da escola é: tem lição? O que tem que fazer? Tem aviso na carteirinha? Tem, não tem? Né? Você acompanha isso. Né? E isso daí vai com a pessoa. E você não tem mais controle. Você só vai perceber se deu certo quando você vê os seus netos sendo educados. É interessante isso. Como eu estou nessa fase, né? Estamos nessa fase de ver, e a gente lá em casa, os dois, né? Os dois sentados na mesa do café, e falam, nossa, olha lá, estão fazendo direitinho, estão explicando, estão ensinando, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Todo dia conversa com eles, né? Todo dia. A gente fica como se fosse um diretor, né? de negócio. A gente fica ali só observando, orientando, tirando as arestas, né? Eu tenho costume, eu falo de manhã, quando eu converso com eles, normalmente a caminho da escola, a gente tem um versículo que a gente fala. É o que eu posso fazer. Então eu falo, a alegria do Senhor é a minha força. Eba! Tem que pôr na cabeça. É isso aqui de Deuteronômio 6:9. Cucarás, sentado, andando no caminho. Eu tenho costume de falar. De forma lúdica. Em casa eu tenho costume desde sempre com eles. Bendita está a saída, bendito está o retorno. Tá? Bendita a saída, bendito está o retorno. Lá em casa é assim, que eles são tão. Até o Zé também, o Zé, o Guilherme, a Vitória, o Alan, eles não saem de casa ou chega se eles têm que sair e eu falo, Deus te abençoe, vai com Deus. Simples. Até o Zé, ele tem que me acordar de madrugada para falar Deus abençoe. Deus abençoe, Deus acompanhe. Exatamente. O Alan, a Vitória, o Alan não está em casa, agora é o Ian e a Vitória. Eles têm, e se eu não falo para trabalhar, eu falo, mãe, eu estou saindo, mãe, eu estou saindo. Se vai sair igual a gente sabe, assim, agora saiu. A gente tem que se juntar, orar, abençoar a viagem, a volta. Então a gente tem isso, e é muito importante, né? É o costume. Mesmo Isso que vai eles não seguir estejam, mesmo que eles não estejam filmando, mas eles têm isso. Eles têm já o hábito, né? Eles já têm É um hábito da família. Né? Vai fazer um negócio? Glória a Deus. Está passando por uma dificuldade? Junta Mãe, comigo. ora aí, por favor, mãe. É ou não é? é? É assim, né? Então, esse é o legado. E você vai vendo como que está caminhando os filhos. Os filhos, né? E elas vão saber se ensinaram certo quando os meus netos estiverem falando com os seus filhos. Então, assim é que vai até a 10ª geração. Se continuar nesse pique. Amém, gente? Então, 2 exemplos na Bíblia. Primeiro, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Porém, qual é a história de Davi na família? O que aconteceu? Adultério, homicídio,
E isso trouxe consequências arrasadoras para seus filhos e gerações posteriores. Quer ver o que aconteceu na família de Davi? Ele foi um excelente rei. Tinha um coração que se dobrava ao Senhor, mas não soube passar isso para os seus filhos. O próprio Salomão, que orou, construiu o templo e tudo mais, se corrompeu. Está dando para entender o que é um legado? Porque viu ali, copiou. Então, amados, aquilo que você vê às vezes, você percebe uma erva daninha nascendo. E por isso você está vivo. Para cortar. Glória a Deus. Glória a Deus. Não permitir que aquilo cresça. Trazer para a verdade. 21 e 4. Ah, tá. Então vamos lá. Os recabitas. Jeremias 35. Que versículo? Vamos lá. 35. Nós vamos caminhar no 35. Versículo 2. Versículo 2. Os recabitas. Jeremias então fala sobre os recabitas usados por Deus como exemplo de obediência e fidelidade e sucesso familiar. Não era de Israel, presta bem atenção, mas eles são considerados e usados por Deus para mostrar para Israel que eles eram um exemplo de sucesso familiar para toda a nação de Israel. Então Deus manda Jeremias fazer um convite aos recabitas, era um grupo. E assim mostra aos filhos de Israel o que é o legado. Eu acho linda a maneira de Deus ensinar. É extremamente pedagogo, né? É pedagógica a maneira como Deus ele ensina. Jeremias, vai lá e convida os recabitas. Faz um convite para eles. E a hora que você chegar para eles, você vai falar isso e isso. Versículo 2. Vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Deus está ensinando a Israel o que é um legado. Versículos 6 a 7. 6. Mas eles disseram. Então Jeremias atendeu, obedeceu a Deus e falou: vamos lá. Foram à casa do Senhor e numa das câmaras ele ofereceu vinho para os recabitas. Eles disseram então, vamos ler todo. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca, jamais bebereis vinho, e nem vós e nem vossos filhos. Sabe que geração é essa? Dos recabitas? Jonadab era filho de Recabe. Quem falou para Jonadab foi seu pai, Recabe. E Recabe agora está falando para Jeremias que ele está obedecendo e o pai dele falou para ele. Nem ele, nem seus filhos vão beber vinho. Agora vamos lá no 7. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, nem plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Viu? Nós não vamos fazer, sabe por quê? Nós temos uma promessa
para nossa família. Que nós vamos viver muitos dias se a gente obedecer o que Deus falou. Meu pai falou para nós que Deus mandou isso para nossa família e nós não vamos fazer. Hoje, com o pai vivo, os filhos já estão fazendo o que bem tem, né, gente? Agora vamos de 8 a 9. Cida, lê. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos e nem nossas filhas. Ó, você sabia que você pode ler aí, né? Você tá... Mas está menor, porque está menor. Está menor. Ah, tá. Então, Eu bom. tô 9. Foi? Vai. Nem edificamos casas para nossas habitações. Não temos vinha nem, deixa eu ver aqui, campo, nem semente. Ou seja, o que eles fizeram? Já que não é para beber, nós não vamos ter campo onde plantar vinha, nós não vamos ter semente de vinha, nós não vamos deixar isso entrar aqui em casa, porque senão pode alguém querer, ficar curioso e querer cultivar. É povo nômade, né? Estava estudando essas semanas. É? 35:13. Agora eu vou ler. Jeremias 35:13. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Olha, gente, Deus teve que levar, mostrar alguém, e agora ele fala: vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras, diz o Senhor? Sandra, leu 15. Também vos tenho enviado insistentemente todos os meus servos, os profetas, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e andai as vossas ações, e não vais após outros deuses, para os servir. E assim habitareis na terra que vos dei, a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes o vosso ouvido, nem me obedeceste a mim. Olha, os recabitas, foi pedido um monte de coisa para eles, né? Vai morar em tenda, não vai, sei lá, não vai ter vinho, não vai ter não sei o quê. Aqui, Deus falou assim: eu só pedi isso. Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Fazei boas as vossas ações. Não sigais a outros deuses para servi-los. Ou seja, sirvam somente a um único Deus. Foi só isso que eu pedi. Agora veja no 17. 35:17. A 17 não foi. Aí. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não responderam. Por isso, foram para a Babilônia. Foram servir Nabucodonosor. Ele explicou por quê. Agora, preste atenção com relação aos recabitas. Não estamos falando de salvação, tá? É vida na terra. Vida prática. Prática. 35:19. Lê, Toninho. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homens a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Glória a Deus.
Porque obedeceram a palavra do Pai. É. Deixou um legado de obediência. É. Não é sério isso, gente? Sério, pensando como está o mundo hoje. Já pensou? Quem está obedecendo? Meu Deus. Então, o que esse seminário quer deixar é o seguinte: você vê que não deixou de descer o anjo, Deus mandou o profeta falar, homem, mandou a lei falar, homem, falou com os homens, e quem estava falando era Deus. Ele falou, então, você, aqui ó, você é quem vai determinar que herança deixará para os seus descendentes. Você pode começar um bom negócio e esse negócio está em frente e você não deixar nenhuma herança, mas você pode deixar essa herança como família. Amém, amados? Você pode deixar a herança da tradição familiar, né? Ou a palavra de Deus. É você que vai decidir. Você quem? Você que é pai, você que é mãe. O desejo do coração de Deus é que os nossos caminhos sejam alinhados paralelamente aos seus caminhos. O problema é que não conhecemos os caminhos de Deus. E cada vez a própria igreja conhece menos. Não é verdade, gente? Nos expomos muito mais à tradição do mundo, o que o mundo está ensinando, do que a palavra de Deus, porque não conhecemos. E a palavra de Deus em Oséias 4:6, todo mundo sabe de cor, mas olha só. Em Oséias 4:6, nós encontramos a causa do sofrimento e até destruição do povo de Deus. Essa é uma palavra. Então, o meu povo, Deus falando, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Quem é o sacerdote hoje? O sacerdote do lar é o pai. É o pai. O pai está rejeitando o conhecimento. Aqui é uma responsabilidade direta para o sacerdote. Rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de quem, gente? De teus filhos. Uma herança. Ou seja, em outras palavras, está falando, você já está perdido. Mas, se seus filhos não voltarem atrás disso que eles estão aprendendo de você, eu não esqueço deles também. Então, a falta de conhecimento é a causa da destruição do povo de Deus. Que conhecimento que ele está falando? Português, matemática, administração e os princípios de Deus. O quê? Os caminhos de Deus. Então, os caminhos de Deus foram estabelecidos originalmente dentro da cultura do povo, para que eles pudessem ser transmitidos de geração em geração. O que Deus faz? Ele coloca dentro do povo de Deus. E isso serve para a igreja. Isso que nós vamos aprender nesse seminário é o que Deus estabeleceu para o seu povo ter como cultura. Para que eles pudessem
merecem ser transmitidos de geração em geração. Quando os caminhos de Deus são estabelecidos na cultura de um povo, sabe o que acontece? Olha como Deus é sábio. Não há necessidade de conhecimento intelectual. Não precisa que o conhecimento intelectual bata com o conhecimento que foi estabelecido por Deus dentro de uma cultura. Ou seja, se eu estabelecer dentro da minha casa a cultura de Deus, que Deus estabeleceu para o seu povo, ele pode ir para onde ele for. Ele vai ouvir, ele vai ter que fazer prova, ele vai ser bem-sucedido, os nossos filhos serão bem-sucedidos, mas não é necessário que aquilo ali faça parte da vontade e do estilo de vida dele. Então, o conhecimento intelectual específico deles, porque torna-se parte integrante da vida da pessoa. O que é necessário, então, para que as nossas gerações cresçam sadias, conhecendo e desejando a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para eles? E dessa forma, serem verdadeiros servos de Deus para o resto de suas vidas. Como posso ter certeza que aquilo que eu ensinei não se perderá nas próximas gerações? Ter os nossos caminhos alinhados com os caminhos de Deus. Isso implica em um trabalho realizado em pelo menos em 2 gerações. E aí, se o meu filho, ele vai cuidar de mais 2 gerações, o meu neto vai cuidar de mais 2 gerações, as minhas gerações chegarão à 1000ª geração e nós nos encontraremos no céu. Você está vendo o que eu estou falando para você? Ter os nossos caminhos alinhados com os caminhos de Deus. Então, deve ser realizado em pelo menos 2 gerações. Portanto, não sou responsável apenas pela passagem desses conhecimentos para os meus filhos, mas preciso ver os frutos dos meus netos. Amém. E hoje os filhos, né? O jovem não quer ter filho. E aqui, a palavra de Deus está falando, eu preciso ver isso prosseguir. Amém, amados? Amém. Os princípios que eu ensinei foram tão bons e verdadeiros que ao educar suas famílias, meus filhos decidirão continuar educando meus netos à maneira de Deus. Isso não significa retrocesso, isso não significa que serão alienados. Não, eles terão mente abertas, onde eles forem serão bem-sucedidos. Amém. Se a resposta for sim, então podemos dizer, a bênção do Senhor alcançará até a nossa 1000ª geração. Posso ouvir aleluia? Glória a Deus. Como transmitir esses caminhos de forma que nem eu, nem meus descendentes se percam? Agora entra aqui uma coisa muito importante, é uma chave que você vai levar para sua casa hoje, transferindo e estabelecendo 2 qualidades chaves que Deus projetou para que nossas vidas fossem bem-sucedidas. Se eu tiver esses 2 conceitos, essas 2 qualidades estabelecidas dentro dessas 2 gerações pelas quais eu sou responsável, então eu vou ver que as vidas dos meus filhos, dos meus netos serão bem-sucedidas. Amém, queridos?
E que qualidades são essas? Identidade e destino. Que nós veremos na nossa próxima quarta-feira que eu estiver aqui no meu dia na escala, né? Tá certo? Então, nós estaremos vendo sobre identidade e destino. Então, a resposta a essas duas perguntas tem a ver com a percepção da minha função e do meu significado aqui na Terra. Eu pergunto para você, qual é a sua identidade? Nós que estamos aqui essa noite. Filhos de Deus. Identidade, a minha identidade é de filho de Deus. E o meu destino? Céu. Vida eterna. Vida eterna. Então está resolvida a nossa vida aqui na Terra, irmãos. Porque nós temos a esperança e sabemos quem somos. Amém? Então, é isso aqui que nós vamos estar falando na semana que vem. E aí entramos. Quem é que vai passar então a resposta para essas duas perguntas para a próxima geração? Para as duas próximas gerações, meu filho e meu neto. Quem é que vai passar? Os pais. Então, os pais. Por isso que as pessoas falam, mas casamento já era. Não, não era não. É aí que Deus estabelece, então, aqui no dia. Aí que Deus estabelece o quê? A resposta de identidade e destino da próxima geração. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero perguntar para você. Você identificou alguma coisa que você gostaria nessa noite de colocar na presença de Deus? Que você fala, não me passaram isso. Mas o Senhor teve misericórdia de nós e nos dá a oportunidade de corrigir, né, na nossa vida e na vida ainda. Nós ainda estamos com essas duas gerações. Nós ainda somos parte dessas duas gerações. Podemos resolver todos os problemas possíveis e imagináveis. Então, nós vamos ver nessa resposta, nós vamos ver a ação de Satanás e Deus. O que Deus fala e que muitas vezes muitos pais passam para seus filhos. A identidade não de Deus, mas a identidade que Satanás quer que eles passem. Pai, nós estamos aqui, diante da Tua presença. Senhor, nós queremos dizer, Senhor, que embora não tenhamos tido o princípio da Tua palavra, nós temos que agradecer aos nossos pais, porque nos passaram, Senhor, a princípios de viver bem, de sociedade, de educação, de cultura. Senhor, mas, Senhor, aprove ao Senhor nos resgatar e ensinar que só existe um caminho, só existe uma verdade. E esse caminho chama-se Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Obrigada, Senhor, que o Senhor nos dá a oportunidade, ainda nessa terra, de passar isso, de falar disso às nossas futuras gerações. Em nome de Jesus. Liberamos perdão, Senhor, e pedimos perdão, Senhor, também, se falhamos até aqui com os nossos filhos. E nos dá a oportunidade, Senhor, de crescer, de falar com eles, que só existe um objetivo. Um objetivo de sermos conhecedores daquilo que Deus quer que nós tenhamos como cultura e como legado na nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Amém.